Eu queria compartilhar com você, então, uma palavra que tem tocado no meu coração. Eu tenho lido Isaías é muito tremendo, né? Tenho meditado em Isaías, e Isaías é, assim, um bálsamo. É também um livro bastante desafiador, porque Isaías viveu numa época muito difícil. Foi a época que antecedeu o exílio na Babilônia. Ele viveu antes de Jeremias. Jeremias viveu uma época ainda pior, porque Jeremias viveu dentro do exílio, você está me entendendo? Isaías viveu antes e Jeremias viveu depois. Então nós temos até lamentações de Jeremias, porque para Jeremias a coisa ficou mais difícil ainda. Mas Isaías também, irmãos, passa para nós uma luta que antecedeu o exílio do povo de Israel. Nesse panorama todo, irmãos, nessa confusão toda, Isaías ele mostra algumas verdades para nós. E eu gostaria de compartilhar com você essas verdades. Domingo falei sobre algumas e hoje eu gostaria de falar sobre outras dessas verdades. Eu queria ler com você Isaías capítulo 29, versículo 22 a 24. Isaías capítulo 29, versículo 22 a 24. Diz assim: por isso o Senhor que redimiu Abraão diz à descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado, o seu rosto não tornará a empalidecer. Quando ele vir em seu meio os seus filhos, a obra das minhas mãos, proclamarão o meu santo nome, reconhecerão a santidade do Santo de Jacó, e no temor do Deus de Israel permanecerão. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar a instrução. Tem alguém nesse auditório que pode dizer amém? Oh, glória a Deus. Nós estamos em menor número hoje, né? Então você está percebendo isso, véspera de feriado, como eu disse. Então o que eu quero que você faça algo para mim hoje, faça um favor, você possa suprir a ausência daqueles que estão aqui. Certa vez eu estava indo para o Rio e a pessoa que estava comigo disse: vou na casa do meu tio. Parou no meio da estrada lá, perto de Caxisto, alguma coisa assim, né? Tem um nome estranho ali. Vamos ali na igreja da Assembleia. E eu falei assim: vamos, você falar com meu tio. Quando eu cheguei perto da igreja da Assembleia, irmãos, eu falei assim, que essa hora do dia, do trabalho, esta igreja está lotada de gente assim, como é que pode? A igreja fechada, estava em oração, e está lotada de gente. Eu falei assim, que isso, meu Deus? O que está acontecendo? Né? Que bênção é essa? E aí eu cheguei, quando abrimos a porta, irmãos, tinham 3 pessoas lá dentro. As 3 pessoas estão na compensação, você está me entendendo? Porque lá a ordem é a seguinte: quanto menos tiver, mais vai fazer, mais barulho vai fazer. Opa! Amém, não deixa sozinho não, tá? O seu amém vale muito para mim, vale muito para Deus. E eu queria nessa noite falar sobre esse tema. O versículo 22, ele fala: aquele que te redimiu, aquele que redimiu Abraão. Nós vamos falar sobre esse tema nessa noite. Aquele que redimiu Abraão, aquele que redimiu a descendência de Abraão. Eu quero te mostrar algumas coisas. Você não saiu do mundo a troco de nada. Você não saiu do mundo somente para fazer para o gasto. Você não saiu do mundo somente para fazer algo em prol de você mesmo. Você não saiu do mundo, você não foi redimido das trevas simplesmente para fazer algo para você mesmo, para ir para o céu, para ter uma mansão no céu. Esse evangelho egoísta não nos pertence, esse evangelho egoísta não te pertence. Deus te redimiu das trevas para a sua maravilhosa luz com um propósito. E nesta noite eu quero revelar a você aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Aleluia.
Sabe, irmãos, esse capítulo de Isaías, ele é muito significativo. Ele começa no primeiro versículo falando sobre Ariel, né? Ariel é um nome forte, um nome muito bonito, pode ser para homem ou para mulher, é um nome muito bonito, mas Ariel tem uma representação, um significado. Ariel significa leão de Deus, leão de Deus, e é uma referência à cidade de Jerusalém. E ele disse: olha, Ariel, sabe, o teu opressor, os teus inimigos vão vir sobre você. Isaías estava avisando o povo, diz: olha, vocês vão ser levados para a Babilônia. Há um sofrimento aí, há uma justiça de Deus que precisa ser completada. E ali, irmãos, havia algo no coração de Deus. Se você ler o texto, você vai perceber que parece que Deus está brigando com ele mesmo. Sabe, que ele está em luta com ele mesmo. Você sabe por quê, irmãos? Eu não quero falar nenhuma heresia, mas às vezes eu sinto isso. Eu sinto que Deus luta com ele mesmo, consigo mesmo. Entende? Ele na batalha com ele mesmo. Como assim, pastor? Se você olhar o texto, você vê que hora Deus está falando assim: olha, eu vou te abençoar, eu vou te amar, eu vou te ajudar. E este é o final do versículo. Este é o final do versículo, nós vamos caminhar para lá. E o último versículo, então, irmãos, me chamou muita atenção, né? Quando ele fala que os queixosos, os reclamões também vão obedecer, os reclamões vão entrar na linha. Guarda aí que eu vou chegar lá. Sabe, eu vejo Deus assim, se debatendo contra ele mesmo. Parece que os atributos de Deus, alguns atributos são muito conflitantes. Nosso Deus não é conflitante, você está me entendendo? Os atributos de Deus não são conflitantes. Mas a impressão que a gente dá quando lê o texto, diz assim, parece que Deus está, uma hora ele quer, outra hora não quer. Aí diz assim: não, eu vou te castigar. Você vai pagar. E as nações em volta vão ser castigadas. E a vara de Deus vai vir. E aí ele volta para o opressor, aquele que eu chamo de verdugo, aquele que executa a justiça de Deus. Ele diz: fica vendo e fica esperando, porque você vai também receber um ataque. Aquele que te ataca vai ser atacado também. Ou seja, aquele que está te oprimindo, ele está achando que vai sair ileso? Não, tem justiça para ele também, porque depois que eu cumprir a sua justiça, aí eu vou fazer a justiça nele. Preste atenção uma coisa: Deus está trazendo juízo sobre essa terra. Você crê nisso? Deus está trazendo juízo na nossa terra, sim ou não? Olha os acontecimentos, o que está acontecendo? Dá uma olhada e vê se não tem juízo de Deus. Você acha então que Deus é injusto? Que Deus está massacrando um povo? Que Deus está trazendo enchente, catástrofes de todos os lados, e as coisas não estão diminuindo, as coisas estão aumentando, sim ou não? Deus está trazendo juízo sobre a terra. Há muito pecado na terra. E não é só no Brasil, não. O mundo todo está mexido. Tem muita guerra. Já tem gente vaticinando que não passa desse ano a Terceira Guerra Mundial. Entende? As coisas estão muito complicadas. E ninguém sabe aonde vai parar essa bola de neve, toda essa situação. E isso nos aflige, isso nos incomoda. O mundo está, incomodado com isso. Deus está arando a terra, Deus está mexendo na terra, e a justiça de Deus está sendo feita. O que eu vejo aqui, irmãos, é que parece que há uma batalha, e nesse capítulo é uma batalha. Veja bem, Deus é amor, sim ou não? Mas é justiça também. E a grande dificuldade é como conciliar a justiça de Deus com o amor de Deus. Porque na nossa cabeça, se eu falar em justiça, e se ele tiver que ser justiçado, vamos colocar assim, não cabe o amor, sabe? Não tem nada, não sobra ninguém. Deus olhou do céu e olhou para a terra e não viu um justo sequer. Então não tem ninguém que sobra. O Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então quer dizer, a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Se não renovar, a gente morre. E nem eu nem você merecemos, né? É muito complicado isso. Deixa eu te falar uma coisa. Deus é amor, sim ou não? Amém? Mas Ele é justiça também. Preste atenção uma coisa: todas as decisões de Deus saem do seu trono, que está firmado em justiça.
Deus não tira uma decisão sequer, nem a decisão de amar, nem a decisão de resgatar, nem a decisão de redimir, nem a decisão de fazer a menor coisa, de te arranjar um emprego amanhã. Essa decisão de amor de Deus não parte de outro lugar, senão do trono de justiça de Deus. Então você precisa entender, ter bem claro isso na sua mente, porque nada Deus fará que não seja a partir do seu trono de justiça. Amém? Oh, glória! Então eu queria que você lesse comigo o Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, versículo 14 diz assim: a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. O amor e a fidelidade vão à sua frente. Presta atenção, o amor e a fidelidade de Deus vão à frente, tá? Quando as pessoas olham para Deus, ela vê amor. Presta atenção nisso. Quando as pessoas olham para Deus, ela vê amor. Mas você precisa entender que o lançamento deste amor, ou seja, a catapulta, ou seja, aquilo que vai levantar o amor de Deus ao mundo, é o trono de justiça. Se não for baseado no trono de justiça. Então, tudo aquilo que acontecer na sua vida, você precisa entender que tudo vai partir pelo trono de justiça. Então Deus queria amar, o que ele queria com Israel? O que ele queria com Judá? Ele queria restaurar o povo, ele queria dar aquilo que ele deu a Abraão, que ele prometeu a Abraão. E eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou citar algumas coisas que são muito importantes, aquilo que ele prometeu a Abraão. Mas ele não podia fazer isso sem completar a sua justiça. A justiça de Deus, irmãos, ela é tão tremenda que ela precisa ser completada gota a gota. Sabe entendendo? Tudo, não falta nada. Tudo Deus vai cumprir. Quando Jesus vira para João Batista para ser batizado, ele diz assim: convém cumprir toda a justiça. Amém? Então preste atenção a uma coisa. O apóstolo Paulo Gálatas diz assim: com Deus não se brinca, não erreis. Tudo que o homem semear, isso também vai ceifar. Semeou na carne, da carne colhe a corrupção, colhe a destruição. Semeou no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Então não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Deus cumpre as justiças até o tio da lei. Tudo cumpre e nada fica para trás. Então você precisa entender isso. Mas apesar da justiça de Deus, Deus já estava aqui em Isaías, ainda quando não havia acontecido nada, Deus já estava anunciando o seu amor. Está dizendo assim: olha, eu vou ter que dar uma castigada em vocês. Vocês vão ter que apanhar um pouquinho, vocês estão merecendo. Mas eu vou restaurar vocês. Talvez você esteja aqui nesta noite, debaixo da vara de Deus. E também vou te ensinar algo muito importante aqui, tá? Para que você não sofra debaixo da justiça de Deus. Ninguém aguenta a justiça de Deus. Por isso existe um escape. Por isso Deus colocou uma válvula de escape. Chama-se a misericórdia. Então, quando você estiver sofrendo debaixo de ataques de Deus, debaixo da justiça de Deus, você precisa clamar pela misericórdia. Deus tem misericórdia para você. Deus tem misericórdia para a sua família. Deus tem misericórdia para a sua vida. Amém? Deus tem misericórdia para você. Como eu disse, todas as decisões de Deus saem do seu trono firmado em justiça. Para muitos irmãos, às vezes eles não ouvem a palavra da profecia. E como depois você volta em Isaías capítulo 29, nós não temos tempo para dissecar todo esse capítulo rico da palavra do Senhor. Mas ele diz o seguinte, ó: tem gente que ouve essa palavra e entra no ouvido e sai no outro. As palavras estão seladas. Aí você pergunta: você leu a palavra? Não, não consegui ler. Você leu a palavra? Não, não sei ler. Você leu a palavra? Não interpretaram para mim. Você leu a palavra? Não estou entendendo. Esse é um desafio que nós temos, irmãos. Às vezes a gente dá tanta desculpa para não buscar a palavra de Deus, para não, buscar andar por essa palavra. Outra coisa que ele fala também, que ele condena, é a adoração cheia de regras, É uma adoração pro forma. Está dizendo assim: vocês me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu
Esses dias eu estava numa igreja e tem um estilo de adoração diferente do nosso. Depois alguém me perguntou a respeito disso. E eu estava ali sentado. Eu achei estranho, né? A adoração, ela, assim, diferente. Nós temos uma ministração de louvor, de adoração para celebração, né? Mas aquela igreja, ela tem um estilo de adoração, assim, mais adoração para adoração mesmo. Fica ali, não celebra muito. Nós temos buscado celebrar ao Senhor na nossa adoração, diferente do nosso. E eu olhei aquilo diferente. E a gente, quando você vai numa igreja, você estranha assim ou não? A forma, o jeito, não é igual a minha igreja. E a gente fica questionando isso. Qual é a forma? Você já percebeu que no meio dos cristãos tem um monte de briga por causa da forma de adoração? Já percebeu isso? Nossa igreja, ela empacotou um modelo. E nesse modelo nós temos que ir. Porque senão a gente não pode também estar em vários modelos. Está me entendendo? A igreja vai ter um estilo e ela tem que ter naquele estilo, senão ela não rompe. Se ela quiser ser eclética e fazer tudo, ela não consegue fazer nada. A verdade é essa. Então, eu estava ali perguntando, Senhor, o que o senhor acha dessa adoração? Está meio estranho. Eu não está me adaptando muito. O Espírito falou comigo na mesma hora. Eu não me importo com a forma, eu me importo com pessoas. Deus, Ele não está preocupado se você levanta a mão, se você ajoelha, se vira a cara na parede, se você é desse jeito, se você sabe, tem um estilo tal, e sabe, não está preocupado com isso. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com o seu coração. Às vezes a gente dá muito valor à forma, ao formato, e a gente esquece, irmão, que Deus quer relacionamento. Esses dias eu glorifiquei a Deus quando eu estava assistindo um culto, um vídeo de um culto, quando os irmãos da Cristã do Brasil, já passou ali em frente à Cristã do Brasil? As irmãs do véu, é Cristã do Brasil mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? As irmãs do véu, todo mundo de terno, os homens todos de terno, tudo muito formal. A formalidade ali está assim, sabe? É uma coisa fora do comum. Você fica olhando e dizendo, Deus, como é que pode? Como é que pode agradar o Senhor? Irmãos, eu estava assistindo o culto. Eu vi o poder de Deus naquele lugar. Eu vi o fervor das pessoas cantando, adorando ao Senhor. Isaías estava falando assim, olha, vocês estão me dando louvor com os lábios, mas eu quero o coração de vocês. Eu estou ávido, se diz o Senhor, para mostrar o meu amor a vocês, para demonstrar o amor, mas eu quero que vocês entendam que há uma promessa de restauração na base da redenção de Abraão. Então, sabe, às vezes, Isaías também condena a inversão de valores. Sabe, vocês estão dando ordem a Deus, vocês estão estabelecendo regras que Deus não pediu. Vocês estão querendo fazer coisas que Deus não pediu. Irmão, às vezes eu fico vendo as pessoas dizendo assim, nós decidimos colocar a parede preta aqui, e hoje existe uma resistência muito grande. As pessoas falam assim, por que tem igreja com parede preta? Né? Se você olhar o nosso Instagram, você vai ver, parede preta ajuda a fotografia. Parede preta distrai menos as pessoas. Ninguém olha para as coisas, ninguém vê o ar-condicionado ali, as coisas, os detalhes. Ele fixa o seu olhar no pregador. A luz também um pouco mais branda, né? Ela ajuda mais a concentração. É só isso, é ciência, só isso, mais nada. Ah, mas parede preta, Deus não existe. Deus não está, né? Deus não está na parede preta. Eu vou dizer a você, na parede branca também não está. Na roxa, na rosa também não está. Porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem.
E as pessoas estão brigando com essas coisas. Elas estão brigando pela forma. Elas estão brigando, querendo dar ordem a Deus, estabelecer. Sabe, Isaías está falando assim, o barro está falando com o oleiro. O barro agora se achou de falar no oleiro. Deixa eu usar uma expressão vulgar. É o poste mijando o cachorro. Irmão, preste atenção uma coisa. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua vida. Deus quer você no altar. A palavra de Isaías 29 é uma palavra, uma declaração àqueles que são descendência de Abraão. Tem alguém aqui neste lugar a quem Deus redimiu? Porque se tem alguém neste lugar a quem Deus redimiu, se tem alguém aqui neste lugar que quer apresentar ao Senhor uma adoração de coração aberto, não uma adoração dos lábios, uma adoração pro forma, mas quer apresentar ao Senhor uma adoração genuína, se existe alguém aqui neste lugar que não está disposto a inverter as coisas, como barro dá ordem ao oleiro, mas deixa o oleiro dirigir a sua vida. Se há alguém aqui neste lugar precisando de uma intervenção divina para interceptar uma ação de justiça que está por vir, esta palavra é para você. O mundo está debaixo da justiça de Deus, mas você, como ele chama, o remanescente, não precisa passar por isso. O remanescente não precisa beber o cálice da ira de Deus, da justiça de Deus. O remanescente precisa viver em santidade, aquele a quem Deus redimiu, porque é este Deus que vai te salvar, que vai te guiar, que vai te proteger no meio das tribulações e até mesmo debaixo do mais severo juízo de Deus. Quero dizer uma coisa, andando na presença de Deus, apesar do juízo, tem amor para você. O amor e a fidelidade de Deus vão à frente. Aleluia, aleluia. Esta é a noite, irmãos, de você pedir uma intervenção. O verso 18 desse capítulo 29, ele fala assim, naquele dia. Se você está perto de alguém, fala assim para ele, naquele dia. A Bíblia fala muito daquele dia. Que dia é esse? Existem diversos significados, mas esse dia representa a intervenção divina. Ele está dizendo assim, no dia em que o Senhor manifestar o seu amor, no dia em que Deus mudar a sua sorte, no dia que Deus restaurar a tua família, no dia que Deus te abrir as portas do emprego, no dia que Deus abrir as portas, resolver aquele problema de relacionamento, no dia em que Deus te firmar diante das pessoas, no dia que Deus te levantar como voz profética, no dia em que você realmente perceber a ação de Deus, no dia em que Deus começar a mover na sua vida, porque as águas vão mover. Se você é redimido pelo Senhor, as águas vão mover na sua vida, e neste dia as coisas vão começar a acontecer. Aleluia. Me impressiona, irmãos, a palavra que ele declara no verso 20, né? No verso 20 de Isaías 29, ele diz assim, será o fim do cruel, do zombador, ele desaparecerá, e todos os olhos inclinados para o mal serão eliminados. Será o fim do verdugo. Verdugo é aquela pessoa que executava o juízo, que executa o juízo. Eu vou te dizer uma coisa, o diabo tem se levantado como verdugo, como cruel, para destruir pessoas, destruir famílias, destruir as crianças, destruir os jovens, os adultos, os idosos. O diabo tem feito de tudo para destruir a família, para destruir a sociedade, para destruir a minha vida e a sua vida. Mas eu quero declarar uma coisa, no dia em que o Senhor se levantar, Deus vai destruir o verdugo, Deus vai destruir o cruel. Isaías 29, 20. E então no verso 22, ele disse, por isso
o Senhor que redimiu Abraão, diz a descendência de Jacó. Então preste atenção uma coisa. Ele está preparando para dizer algo. Nesse versículo, ele diz: por isso o Senhor que redimiu Abraão, diz para a descendência de Jacó. Ele está preparando para falar algo. Ele está dizendo assim: ó, Deus vai falar algo com você. Aí eu pergunto a você assim: quem é a descendência de Jacó? Quem é a descendência de Jacó? Quem é a descendência de Abraão? É muito claro, irmãos. A Bíblia não deixa dúvida quanto a isso. Quando a gente chega no Novo Testamento, no livro de Romanos, eu vou citar um dos textos só, mas tem vários. Romanos capítulo 9, versículo 8. Romanos 9, 8 diz assim: noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Olha para cá. Você e eu, nós somos filhos da promessa. Amém? Repete comigo: nós somos filhos da promessa. Você pode olhar para alguém e dizer assim: você é filho da promessa. Eita, filho da promessa. Tem algum filho da promessa aqui neste lugar? Eu não entendi. Tem algum filho da promessa neste lugar? Eu não entendi ainda. Tem algum filho da promessa neste lugar? Oh, glória! Então é para você que eu declaro a palavra nessa hora. Eu quero declarar com base neste versículo o seguinte: você que é redimido pelo Senhor, você que é filho de Abraão, filho da promessa, o verso 22 deixa bem claro: Deus está cancelando toda a humilhação da sua vida. Ele está cancelando toda a humilhação. Eu não sei se chegou alguém aqui nesta noite que está passando uma situação assim, sabe, se envolveu no emaranhado de vida, ou se envolveu com uma pessoa, ou alguma situação, ou no seu serviço, eu não sei. Se você está passando por uma situação de humilhação, Deus permite que nós sejamos humilhados, mas Ele declara que os humilhados, na verdade, aquele que se humilha será exaltado. Está lá em Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 14. Lucas 18, 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. O tempo de humilhação na sua vida já passou. Deus está nesta hora desfazendo toda a humilhação. E é isso que diz o teu verso 22. Ele diz assim, olha, Isaías 29, 22 diz: por isso o Senhor que redimiu Abraão, diz a descendência de Jacó: Jacó não será mais humilhado. De humilhação, irmão, Jacó conhecia. De humilhação, Israel conhecia. De humilhação, o povo de Israel conhecia. De humilhação, o crente conhece, sim ou não? De humilhação, a gente adotou. Sempre tem alguém que vira para nós e diz: vai para a igreja, crentinho. Ô irmão, ora por mim. Hoje em dia está menos um pouco nessa área, porque o bullying está proibido, né? Mesmo assim, sabe, é disfarçado, mas em família então nem se fala. Ô irmã, você vai para a igreja quarta-feira? O que está acontecendo? Véspera de feriado, você vai para a igreja? O que tem esse pastor? Você vai para a igreja para dar dízimo para pastor? Eu não sei o que você está ouvindo, querido, mas palavra de humilhação que não falta. Nós somos doutores. Olha para cá uma coisa. A palavra de Deus diz que Ele está cancelando toda a humilhação contra a sua vida. Esta humilhação vai resultar em exaltação no nome do Senhor. Você crê nisso? Amém?
Você recebe? Segundo, Deus está cancelando o medo. Todas as situações que nós vivemos, irmãos, nos fazem, a palavra é empalidecer. Olha o que diz o verso 22. Ele ainda continua dizendo que o seu rosto não tornará a empalidecer. Tem situações na nossa vida, meu irmão, que nos deixa pálidos, situações difíceis. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por várias. Eu quero te dizer uma coisa, isso reflete medo, reflete também insegurança. Quero declarar nessa noite uma coisa: Deus vai agir com misericórdia para cuidar e proteger o seu povo, livrando você de todo desapontamento e todo medo. Você crê nisso? Amém? Aqui deixa eu te falar uma coisa importante. Para que Deus possa esboçar, revelar para nós todo o seu amor, é preciso que se cumpra a obra da justiça. Sim ou não? Amém? Em outras palavras, em termos bíblicos, teológicos, assim, é preciso que seja feita toda a expiação, ou seja, a retirada de toda a injustiça, porque Deus não vai semear o amor dele na injustiça. Você está me entendendo? Primeiro tem que cumprir a justiça. Só que quando nós temos no Velho Testamento a dedicação que as pessoas faziam, o sacrifício que elas faziam de animais, né, para atender à justiça de Deus, a consagração. Hoje nós temos, irmãos, uma outra forma ainda mais tranquila, porque aquele que veio cumprir toda a justiça cumpriu por nós. Seu nome é Jesus, e ele cumpriu toda a justiça na cruz do Calvário. E ao cumprir toda a justiça, então Deus está satisfeito na sua justiça, e nada impede que ele possa revelar o seu amor. Ele precisa apenas de ajustar algo em nós. Deixa eu te dar uma dica. Deus vai tirar todo medo, Deus vai tirar toda humilhação, Ele vai fazer essa obra na sua vida. Você crê nisso? Aos redimidos do Senhor. Mas há algo muito importante que eu quero te mostrar aqui agora. Entenda bem. Quem aqui merece a salvação? Quem merece as bênçãos de Deus? Tem alguém? Ninguém. Nós queremos, mas merecer a gente não merece. Sim ou não? A gente não merece. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo sequer. Então eu não sou justo. Então por que Deus nos abençoa? Pelos méritos de quem? De Jesus Cristo. Ele foi o justo que morreu por nós e nos justifica diante de Deus. Amém? Ninguém merece. Então aqui tem um problema. Bom, pastor, se ninguém merece, né? E se Jesus cumpriu toda a justiça, então ele merece. Eu entrego a minha vida a ele e está tudo resolvido. Está. Mas você precisa entender algo muito importante. Quando eu digo que eu não mereço a bênção de Deus, as bênçãos dele, eu não mereço a ação dele na minha vida, você pode dizer assim: já que eu não mereço, então estou perdido. Não tem jeito, não é bem assim. Alguém pode falar como o apóstolo Paulo fala em Romanos: mas se é pela graça e Jesus já fez tudo, então eu não preciso fazer nada para merecer. Então eu posso enfiar o pé na jaca. Sabe, eu posso pecar, sair, sabe, vou pecar à vontade, eu vou arrombar a minha vida porque eu estou na graça. E também não é assim que funciona. Por quê, meu irmão? Por causa de uma coisa chamada dignidade. Deus não vai colocar as suas bênçãos em vaso que não esteja digno. Não se coloca vinho novo em odres velhos.
não se coloca, você não faz um alimento numa panela que está suja. Primeiro você lava o vasilhame, para depois então utilizá-lo. Se você nesta noite quer ser usado por Deus, precisa entender uma coisa: não é pelo seu merecimento, mas isso não significa que você tem que largar de qualquer jeito. Significa que você tem uma dignidade para cumprir diante de Deus, e é isso que Ele quer fazer nessa noite, sabe? Ele vai livrar de todo medo, livrando do desapontamento. E isso, irmãos, nos eleva então para aquilo que nós vamos falar em seguida. Verso 23 diz assim, olha: e quando ele vir em seu meio os seus filhos, obra das minhas mãos, proclamará o meu santo nome. Proclamará o meu santo nome. Eu quero te dizer nessa noite, em terceiro lugar, que Deus está trazendo um manto de santidade sobre a sua igreja. Irmãos, o mundo vai olhar para a igreja e vai ver a diferença. O mundo vai olhar para a igreja e vai dizer assim: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que pessoas são essas? Que gente é essa? O mundo não vai entender. Mas Deus vai trazer um manto de santidade sobre a igreja. Um manto que vai marcar a diferença. A palavra de Deus diz: as pessoas vão ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Cada vez mais claro, vai ficar cada vez mais claro, mais nítido, mais patente, para que ninguém na face da terra possa ter dúvida do que é servir ou não servir ao Senhor. Esse serve, esse não serve, esse, sabe? Não tem meio termo, porque entre o céu e o inferno não tem muro. Preste atenção uma coisa, irmãos. É hora de você tomar uma posição na sua vida. Ficar em cima do muro, como cristão, vai trazer um grande prejuízo. Como eu disse, entre o céu e o inferno não tem muro, tem um grande e profundo abismo. Não dá para ficar em cima do muro. Essa é a noite que você pode dizer: eu recebo esse manto de santidade na minha vida. Eu recebo esse manto de santidade que vai trazer dignidade para que Cristo possa agir na minha vida. Não vai trazer merecimento, mas vai trazer dignidade. Está me entendendo? Nada que eu faça, nenhuma santidade que eu tenha vai trazer merecimento, mas vai trazer dignidade para ser usado pelo Senhor. Em quarto lugar, eu quero mostrar a você também que o texto continua dizendo que Deus está te fortalecendo para permanecer. O verso 23 diz assim: quando ele vir em seu meio seus filhos, a obra das minhas mãos, proclamará o meu nome, reconhecerá a santidade do santo de Jacó. O verso 24 diz assim: e no temor de Deus Israel permanecerá. Tem um manto, irmãos, vindo sobre a igreja, dos fiéis, daqueles que não se corrompem com nada. A Bíblia o chama de os 144 mil. 144 mil em Apocalipse 14:4, né? E também Apocalipse capítulo 7. É um número simbólico daqueles que não se corrompem por nada, daqueles que vão, se manter firme na presença do Senhor. Eu e você fazemos parte desse número, da igreja do Senhor reunida. Alguns acham que esse é um número redondo, certo? Não, é um número simbólico, porque na sequência o Senhor diz assim: olha, e vi a multidão dos salvos, vestidos de branco, que venceram pelo testemunho, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Há uma declaração de Deus sobre você. Deus está trazendo um manto de santidade à igreja. Deus está trazendo um manto de perseverança no temor dEle. Eu e você fazemos parte disso, sabe? Em quinto lugar, já estou caminhando para o final. Deus está trazendo entendimento aos desorientados. Eu gosto disso. Verso 24: os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos aceitarão a instrução. Os desorientados de espírito. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, dos desorientados de espírito. Já percebeu isso? Está cheio de zumbi por aí. Eu queria dar um conselho aqui prático. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que de alguma forma aconteceu algo no nosso país
E também em muitas partes do mundo em que a inteligência, o entendimento das pessoas embotaram. Ao invés de abrir, travaram. Eu não sei se você já percebeu ao passar na rua, tem pessoas que estão já assim, resignadas ao seu destino. Sabe, elas não estão dispostas mais a estudar, não estão dispostas a crescer, não estão dispostas a ir para uma igreja. Elas simplesmente estão resignadas a um destino de falência. Já percebeu isso? Sim ou não? Estou sozinho aqui? Amém? Já perceberam? Tem uma quantidade cada vez maior de pessoas que estão resignadas ao fracasso. Elas estão acomodadas ao seu salário pequeno, elas não querem mais estudar, elas não querem crescer, elas não querem ler, elas não querem nem ir para a igreja, elas não querem nada. Ninguém nesta cidade precisa passar fome. Ninguém nessa cidade precisa passar fome. Basta ser membro dessa igreja. A gente não vai deixar ninguém passar fome aqui. Amém? É simples. E eu sei que qualquer igreja evangélica, até as católicas, os centros religiosos, distribuem alimentos, sim ou não? Então a pessoa não precisa ficar por aí como zumbi, passando necessidade, sem ter necessidade disso. Mas nem isso elas querem. Elas querem uma cesta básica, mas a igreja, a casa de Deus, elas não querem. Já percebeu? Nós estamos vivendo, irmãos, o resultado da geração Z. Depois você vai para a internet e procura sobre a geração Z. Deixa eu te informar uma coisa. De 10 empresas, isso é pesquisa científica agora, de 10 empresas que contratam hoje, 4 empresas não contratam pessoas da geração Z. 4 empresas já não contratam. Então, se você quer ser contratado, você foge desse nicho. Foge, sabe, até da aparência do nicho. Sabe, toma posição, sabe, de uma pessoa que realmente quer romper, quer crescer, que olha para Deus, que quer romper na sua vida, romper em família. Toma uma posição, sabe, firme na sua vida em todas as áreas. E foge desse nicho. Porque isso está levando muita gente ao fracasso. Eu estou falando de algo científico, sabe, pesquisa. Eu não estou falando de algo que eu inventei, não. Eu li isso, eu me informei. De 10 empresas que contratam hoje, 4 não contratam da geração Z. Depois você completa esse ensinamento com pesquisa na internet, para você ver o que eu estou falando. Irmãos, mas eu dou graças a Deus que na presença do Senhor, para os redimidos, Deus está dando entendimento aos desorientados. Porque eu vou te dizer, querido, pode ser da geração X, da geração Y, da geração Z, qualquer coisa, né, W, pode vir qualquer um, porque Deus é capaz de transformar a vida de cada um. Deus é capaz de transformar qualquer geração, e Ele vai transformar essa geração, eu creio nisso no nome de Jesus. Vai dar muitos frutos em nome de Jesus. Por último, eu queria que você se colocasse de pé neste momento. Deus está dando ânimo aos queixosos. Você já andou perto de uma pessoa reclamona? O verso 24 de novo, vamos voltar nele para a gente fechar. No temor do Deus de Israel permanecerá. Os desorientados de espírito obterão entendimento, e os queixosos vão aceitar a instrução. Você já andou com gente queixosa? Você já andou com gente que reclama de tudo? Irmãos, eu tenho um certo asco de estar com alguém que reclama de tudo. Sabe, quer estar perto de mim, para de reclamar. Para de reclamar de tudo. E olha, sabe, hoje em dia você tem motivo para reclamar de muitas coisas. Mas o queixoso, ele não consegue alinhamento. Ele queixa, ele reclama. Se está frio, ele reclama. Se está calor, ele reclama. Eu trabalho na prefeitura lá.
Houve um tempo que a gente trabalhou num lugar que acabou o ar-condicionado no prédio, ninguém consertava, passou um tempão. Aí eu tive que reclamar, falar alguma coisa, gente, dá um jeito que o negócio tá difícil mesmo, estão suando aqui. Abafado, aí transferiram a gente para outro local. E agora lá tem um ar-condicionado na nossa sala, pequenininha. Irmãos, que reclamação. Aí alguém está falando assim: Marcos, você não tem reclamação? Eu não. Eu estava no inferno, eu estou no paraíso, no ar-condicionado. Eu estava lá no quentão, lá que eu estava suando em bicas. E agora eu estou aqui, eu boto uma blusa e está tudo certo. Está tudo bem. Mas, irmão, não pode ficar frio um pouquinho, inventar um pouquinho na orelha. Ai, está muito frio. Aí esquenta um pouquinho. Ai, gente, que calor, não estou aguentando. Eu lido com gente muito reclamona de muita coisa, reclama de tudo, meu Deus. Se está de um jeito, reclama. Se está do outro, reclama. Faz uma, sabe? Você já percebeu que o mundo está assim? E quem reclama nunca se alinha, porque sempre vai ter alguma coisa para reclamar. O que travou o povo de Israel no deserto durante 40 anos foi a murmuração, foi a reclamação. Toda aprovação. Ai, irmão, vamos fazer combinar um negócio? Você é redimido do Senhor, amém? Então para de reclamar a partir de hoje. Agora a sua boca é para agradecer. Se você tiver uma reclamação a fazer, você então vai endereçar isso à pessoa certa, no momento certo, e vai buscar uma solução. Mas ficar com assim, essa reclamação, essa coisa, sabe, não é brincadeira não. A gente vai jogar bola lá amanhã, né, Jorge? Se Deus quiser, se tiver número. Mas eu, especialmente eu, não tenho outros não. Estou com 65 anos. Eu vou jogar bola. Você acredita que tem gente de 20 anos reclamando de mim? Volta, pastor. Você volta como? Meu filho, eu estou carregando meus anos nas costas. Como é que eu vou fazer? Você está reclamando de quê? Aí eu dou um chute, né? Aquela sai igual aquela taquara rachada. Assim, pá. Eu gosto é quando bota de bico assim, porque eu dou de bico, eu não sei que eu vou dar com força, né? Mas se bater de outro jeito, irmão, se bater molenga, já viu que ela vai sair aquela taquara rachada lá. Aí o cara vai lá, faz aquela reclamação. Que fez isso, aquilo outro. Aí não me dá passe, não faz isso, faz aquilo outro. Eu já estou passando a dica para todo mundo aqui, você está entendendo? Viu, Jonathan? Presta atenção. Eu estou brincando aqui com você, querido, porque eu também fui reclamão. Eu já reclamei muito. E a reclamação não me levou a nada. E eu decidi uma coisa na minha vida: eu vou agradecer a Deus. Ou eu confio na palavra de Romanos capítulo 8, verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo seu decreto, até as coisas mais esdrúxulas, mais ruins, mais detestáveis que possam acontecer. Deus transforma as circunstâncias para o nosso bem. Ou eu confio no Deus que prometeu isso, que declarou isso, ou então a minha vida vai ser um desalinhamento completo. Vou ficar no deserto. Eu não quero ficar no deserto. Eu quero a terra prometida. Você quer a terra prometida? Deus tem bênção para você. Você é redimido de Jacó, de Abraão. Você é redimido pelo Senhor. Você é filho de Jacó. Você é o Israel de Deus na terra. Deus te redimiu para isso. Então preste atenção uma coisa. Essa palavra nessa noite é para isso, para a sua vida. Preste atenção naquilo que foi falado aqui. O Deus que redimiu Abraão diz à sua descendência: eu estou cancelando a humilhação sobre a sua vida. Eu estou cancelando todo medo. Eu estou trazendo um manto de santidade sobre você. Eu estou fortalecendo você para permanecer na minha presença em temor. Eu estou dando a você entendimento, mesmo naquelas horas que você esteja desorientado. Você vai ter entendimento do sagrado. Eu estou dando ânimo e alinhando os queixosos da terra. É tempo de agradecer ao Senhor. É tempo de louvar ao Senhor. Vamos louvar. Oh, glória a Deus, aleluia. Pai santo, Pai. Oh, exalta o nome do Senhor.